Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa revista da Escola Dominical da Conimadeb, Cristo para Todos. E estamos falando da identidade da nova criatura, nossa identidade em Cristo. Hoje nós vamos tratar na lição de número 8, as raízes de uma nova criatura. A nova criatura possui raízes e nós vamos ver isso. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, aonde lemos assim: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue vivendo nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tá vendo aí a palavra enraizados? É preciso criar raiz em Cristo, não é? E assim como vocês o receberam, como é que você recebeu a Cristo? Não foi pela fé? Como é que você anda em Cristo? É pela fé, não é? O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não podemos ser como os Gálatas, que começaram pela fé e pelo Espírito e acabaram na carne, não é? Sejamos crentes que andem pela fé. Qual é a verdade central desse enraizado? É que as nossas raízes influenciam no nosso crescimento e desenvolvimento de cada nova criatura. Precisamos estar enxertados em Cristo, a videira verdadeira, porque sem ele nada podemos fazer. Cuidado aonde vamos colocar as nossas raízes. E essas raízes têm que estar bem fundamentadas também na palavra de Deus. Nessa lição, nós vamos abordar o seguinte: nós vamos apresentar as características das raízes de amargura. Algumas pessoas, em vez de ter raízes em Cristo, está enraizado em Cristo, estão com raízes de amargura. Segundo, nós vamos também abordar raízes do passado, da vida passada, e apontar como fazer a modificação dessas raízes. Leamos a carta de Efésios, capítulo 3, verso 17 a 19. Diz assim: Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé, e oro para que vós, arraigados e alicerçados em amor. Olha aí que raiz boa, não é? Fé, amor, essas coisas que temos que ter como raiz, a palavra Deus, a oração, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês, cheios de toda a plenitude de Deus. Maravilha de verso, hein? Vamos à introdução da nossa lição. Uma nova criatura precisa crescer, precisa evoluir, desenvolver, mas tudo vai depender muito das raízes que ela possui. Quanto maior a árvore, mais profunda é a raiz que ela tem que ir. Falemos de 3 raízes aqui e prepare-se para identificar quais raízes permanecem sendo sua base de vida. Vamos falar de uma raiz negativa aqui. Raízes de amargura. Arranque essas raízes. Para identificar uma pessoa amargurada, não é difícil. Basta uma conversa simples. Pior do que ver ou encontrar alguém amargurado é ser como alguém com amargura. Hebreus, capítulo 12, verso 15, fala: a palavra de Deus nos esclarece aspectos desse assunto. Ali aparecem as expressões raízes de amargura. E para que nenhuma raiz de amargura brote. E a amargura vem daquilo que é amargo. Uma pessoa amarga é aquela que perdeu a doçura da vida.
e não pode agora desfrutar da presença do Espírito Santo, pois seu coração agora está lotado de ressentimentos. O autor da Epístola aos Hebreus fala sobre a graça e deixa claro que a amargura te impede de desfrutar dela. Ou seja, quando escolhemos a amargura, abandonamos a graça e o seu poder. Não porque a amargura seja mais forte do que a graça, mas é porque com a amargura resistimos à graça de Deus e não permitimos sua ação em nosso interior. Se a Bíblia chama de raízes, precisamos compreender essa analogia. Se a amargura é como uma raiz, ela é um sinal que um dia ela foi uma semente, mas cresceu em nosso coração. Foi cuidada e posta estrategicamente para que tenha colheitas de amargura. Vencer a amargura é perceber quando que nos tornamos amargos. Lembra-te de onde caístes. E também temos que ver quem semeou essa amargura em nosso coração. Lembre-se qual mau momento sua vida e ainda revive nas lembranças e continua alimentando e encontrará o exato instante em que foi ferido, que ficou vulnerável, abandonando e se tornando dessa forma um terreno fértil para sentimentos de ressentimento. Aí já está falando ressentimento. O que é o ressentimento? É sentir novamente aquela ofensa. Não é? A amargura é fruto de um machucado, de uma ferida não tratada em nós. E a amargura, ela brota e cresce. E não tem como esconder quando nos tornamos amargos. Não dá nem sequer para disfarçar. Ela rouba a nossa paz e não permite pensamentos saudáveis em nós. Toda pessoa amargurada contamina outras pessoas. Por isso, não ouça uma pessoa amargurada. Ou então, se tornará você também amargo. Se a amargura tem uma raiz, arranque-a antes que ela produza os frutos de destruição no seu coração. Tem raiz porque ela se fixa e rouba um lugar no coração do ser humano. O nosso coração deve ter o amor de Deus, o perdão de Deus e não a amargura. Deus não manda remédios passageiros. Deus envia curas permanentes. Jesus quer, como médico dos médicos, curar nossos corações, nossas lembranças, pensamentos e sentimentos amargos. Jesus quer fazer algo novo em nós, por isso que é chamado nova criatura. Vamos a outra raiz terrível de amargura, que são amarguras derrotadas. A amargura é um tema tão importante que, ao estudarmos, conseguimos identificar as raízes em muitas histórias bíblicas. Durante os evangelhos, os fariseus e os doutores da lei eram amargurados, e os sinais é que de todo amargurado expõe a ferida dos outros e se aproximava com segundas intenções para sempre descobrir o ponto fraco de alguém. É isso, todo amargurado normaliza feridas, diminuindo a dor alheia, pois aprendeu a ferir e não a curar. Vejamos João, capítulo 8, onde aparece a história de uma mulher pega em adultério. E perceba essas características. Jesus vai confrontar aqui os amargurados com pedras na mão, que estavam com essas amarguras, pronto a atirar pedras na mulher. Simplesmente dizendo que aquele não, como se eles não tivessem pecado. E quando Jesus diz que aquele que não tenha pecado, que fosse o primeiro a tirar a pedra, João 8, verso 7, eles então descobriram quão eles estavam amargurados, todos com pecados em suas mãos.
capazes de matar, movidos por suas emoções. Pedras não curam. Em outra parte, pedras matam. Vemos também num outro livro da Bíblia, o livro de Ruth, a história de Noemi, que após perder tudo na vida, quis mudar o seu nome para Mara, que significa amarga. Entretanto, ela continua dizendo, Ruth 1:20, o que o Todo-Poderoso deu amarguras para ela. Perceba que Noemi termina sua palavra chamando o Senhor de Todo-Poderoso. Isso tem um significado profundo. Essa expressão no hebraico é Shaddai, é o Shaddai, que era uma das expressões de louvor e de adoração. Percebemos que Noemi, em meio às suas perdas, gerou amargura e dor. Decide não se entregar e a trocar a dor pela adoração do Todo-Poderoso. Falemos dos tratados por Deus. A amargura não permite novas lembranças e a construção de novos momentos, porque fiquemos revivendo, ressentindo a todo instante a dor que sentimos. Raízes de amargura nascem para fazer crescer árvores de tristeza. Mas esse tratamento de libertação não é simples e também não é rápido ou fácil, senão era fácil se livrar. Em Isaías capítulo 1, versos 5 e 6, Deus olha para o seu povo e vê as enfermidades e chagas que estavam espalhadas por todo o corpo. Mas percebam que o texto mostra 4 passos de tratamento para Deus. Primeiro, identificar que está doente, amargo, e que precisa sentir dor mais uma vez para ser curado de verdade. Segundo, é preciso espremer as feridas para arrancar de dentro para fora e suportar a dor desse processo. Em terceiro, feridas ligadas são feridas cobertas com curativos, com alguém cuidando de perto e nos tratando em amor. E por fim, amolecida com óleo, simbolizando o bálsamo da presença do Espírito Santo e agindo de forma direta sobre todos, Jeremias 8:22, para amenizar a dor, estancar o ferimento, para tratar por dentro e provocar cicatrização da ferida, para nunca mais voltar. O tratamento de Deus sobre as raízes de amargura segue os mesmos procedimentos de ser reconhecido, exprimido, atado e curado. E esse processo, somente Deus e seus instrumentos na terra é que consegue alcançar. O alvo é a cura. A cada ferida, um dia será uma cicatriz. Vamos às raízes no passado. Passado mal resolvido. As raízes do passado é um assunto ainda mais profundo quando se trata da transformação da nova criatura. Quando alguém não consegue falar do seu próprio passado, é sinal que o que aconteceu ainda não foi superado. Um regenerado jamais pode ter suas raízes no que passou, ou então o passado deixa de ser lição para se tornar uma prisão. A raiz é parte da árvore que a fixa no chão e arranca da terra o alimento necessário para sua sobrevivência e crescimento. Agora, com as raízes no passado, como crescer? Como frutificar? Como evoluir? Vejamos Eclesiastes capítulo 7, verso 10. O sábio deixa claro que não podemos fixar no passado e comparando com o presente. Vejamos Eclesiastes 7,
versículo de número 10. Está escrito: nunca diga, porque foram os dias passados melhores do que esse. Olha aí, nunca diga, porque nunca com sabedoria isso perguntaria que os dias passados foram melhor, não é? Existem derrotas na vida que atribuímos aos demônios, às pessoas que nos atacam, ou até mesmo às situações do tempo presente. Mas deixo de trazer algo que todo problema passado ajudou a formar você. Que o teu passado deixe você mais forte, que você aprenda lições e que fixe novas raízes de amadurecimento. Nos esquecemos daquilo que fixamos nessas raízes que passou. O passado passou. E por isso não conseguimos avançar para o que Deus planeja, se não arrumarmos esse passado, ou pelo menos perdoar ou limpar. Em Lucas 9,62, Jesus anuncia que ninguém que fica a olhar para trás pode receber recompensas futuras que estão na frente. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno. Então percebemos que a culpa não é nossa quando insistimos em deixar as raízes no lugar errado. Quem é paralisado nas lembranças perde a capacidade de sonhar. Passado é lugar de memória, não de raízes. Não olhe para trás, não é para lá que você vai. Não importa de onde você veio, só importa para onde você está indo. Então, troque o passado pelo alvo. Coloque 9 alvos. Todo salvo tem um passado e todo pecador arrependido tem um futuro. A Bíblia é o livro que nos ensina a superar o passado e avançar para o nosso propósito, para o nosso destino, para a nossa vocação celestial em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. O apóstolo Paulo fala que deixando as coisas passadas, avança para o alvo. E nos chama a compreender que superar o passado é tirar as nossas raízes de lá. Paulo relata que tudo que ele já havia vivido era nada perto do alvo que agora ele estava enxergando. O alvo era Cristo. O apóstolo lista também todos os acontecimentos da sua história e até o seu vasto currículo, mas no final chama de tudo aquilo por perda, porque ele decidiu construir uma nova história com Cristo. Percebemos que a história nossa com Cristo é maior do que o nosso passado. Veja, passado, que é o que queremos esquecer, e a história é que nos leva a avançar. Nós temos os dois, mas a história vai ser sempre maior. Percebemos que o alvo é entender que o que já foi, já foi. Não tem nada como apagar. Mas daqui para frente vamos viver um novo propósito, olhando para frente. O diabo gosta de lembrar o nosso passado. E aí você lembra o futuro dele. O passado foi uma boa lição, não uma sentença. É bom lembrar do passado só por um motivo. Lembrar de não cometer os mesmos erros. Novamente, quem não lembra seu passado está condenado a repeti-lo. O futuro é consequência, o presente é oportunidade. Agora, o passado só pode definir o que é, ou o que já foi, não é? O que é lição ou prisão, que seja lição. Vamos ao ponto 2.3. O Deus que reescreve histórias. Falar do passado é lembrar do patriarca Jacó, na passagem icônica do Vale de Jaboque, Gênesis 32, 22 a 32. É um dos melhores exemplos que Deus reescreve a nossa história. Ali, naquele encontro com Deus, Jacó recebeu tudo novo, um novo nome, não mais Jacó, mas agora Israel. Gênesis 32, 27 e 28. Uma nova bênção, uma nova chance,
um novo dia, com um novo sinal de lembrança através da marca que o anjo lhe deixou na sua perna, verso 31, dando assim uma nova forma de andar a Jacó e finalmente uma nova comunhão interior com seu irmão Esaú. Uma nova criatura tem a chance de ver seu passado sendo ressignificado e perdendo força em seu presente. Abordar o passado de cada um na igreja é importante, porque compreendemos muitas ações das pessoas agora. Descobrimos o que aconteceu com cada um ontem e onde cada um precisa melhorar. Percebemos que somos um fracasso quando nosso passado se torna maior do que os nossos sonhos. Supere o seu passado. Seu pai foi ruim? Seja bom pai para os seus filhos. Amigos te traíram? Então seja você leal aos seus amigos que estão ao seu lar. Se pessoas foram perversas, seja você bondoso com todos. Quebre o ciclo. Não dê continuidade ao veneno que tentaram colocar em você. Lembre-se, quando o diabo te lembrar do teu passado, você deve lembrar o futuro dele. Aprendamos com Jacó que o passado não tem como apagar, mas que Deus nos dá uma nova chance de reescrever a próxima página da nossa história. Voltemos agora para as nossas raízes em Cristo. Colossenses diz, enraizados e edificados. Onde devemos pôr nossas raízes para que elas não caiam no terreno da amargura, no campo do passado? A Bíblia nos direciona a enraizar em Cristo. O apóstolo Paulo usa a expressão arraigados, que significa enraizados em Cristo. Ele se utiliza de expressões edificados, confirmados na fé e abundância no ensino. Acompanhando a leitura, percebemos que as raízes nos dão fundamentos para crescimento, que confirmam a fé que dizemos ter em Cristo Jesus. Ou seja, quando provamos a fé, também a temos confirmado em nossas experiências. Logo, iremos entrar em uma atmosfera de gratidão em tudo que fomos ensinados ao longo do nosso crescimento. A nova criatura cresce e é edificada quando coloca suas raízes em Cristo. Aqui a expressão arraigados ou enraizados está refletindo a verdade da lentidão das mudanças. Recebemos mudanças profundas, não mudanças momentâneas. Todo cristão precisa mudar, e aquele que acha que não deve mudar, na realidade nunca nasceu de novo. Tem gente que diz, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é? Gabriela, muito bem, que nós sejamos gente que mude. Mudança não acontece também do dia para a noite, até mesmo porque a mudança é um processo, não um milagre. A lentidão da mudança é o estabelecimento do propósito em nós. Vamos às raízes profundas. A segunda oportunidade que vemos na expressão enraizado se encontra na carta de Paulo aos Efésios 3, 17 a 19. As raízes em Cristo nos levam ao entendimento das dimensões do amor de Deus. Essas raízes nos fazem sentir qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Que amor profundo, que alimenta também as mudanças na nova criatura. É o amor a Deus, o amor ao próximo. Nesse momento, lembramos do hino 198 da harpa cristã, composição de Justus Henry Nelson, que diz:
lavou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação, deixei tudo por ele, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, que persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida o fim. Esse amor nos dá a certeza de que nossas raízes estão escondidas em Cristo, aprofundadas em Deus e protegidas para não serem impostas amarguras, decepções e frustrações. Que lindo hino, esse hino 198 da harpa cristã, não é? Um hino que fala que deixamos tudo para trás, não é? Vamos até colocar um pouco ele, Jesus, o bom amigo. Ouça bem, olha só. Vamos lá, achei um bom amigo, escolhido dos milhares para mim. Feliz é o lírio, forte mediador, e purifica e guarda a paz. Aí, ó, consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim, toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Feliz é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ai, as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação, deixei por ele tudo, os ídolos os queimei, ele me conserva santo coração. O mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida o fim. Lindo hino. Feliz é o lírio, estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Muito bem, vamos então continuar aqui a nossa estudo, a mudança das raízes. A transformação de uma nova criatura inclui não apenas mudança de raízes, mas também a evidência de frutos, e daí o fruto do Espírito, não é? Essa mudança de raízes vai trazer fundamento e base e alicerce. Diante disso, a grande questão que se levanta: o que é que te impede de mudar? Vemos que o que nos impede muitas vezes de mudar é viver escravo de nossos próprios desejos, fazer só porque os outros estão fazendo, perder tempo falando sobre a vida dos outros. Olha, isso é uma verdadeira perda de tempo. Sabe por quê? Quando você chegar diante de Deus, você não vai dar conta da vida de ninguém, a não ser da sua. Então, a perda de tempo falar da vida dos outros. Olhe para o arqueiro que está no teu olho e deixa a trave que está no olho do teu irmão. Outro erro das pessoas é viver uma vida comparando com os outros. Você é único, Deus se fez único, não é? Seja você, além de que focar naquilo que não está em nosso controle ou alcance, querer mudar o que a gente não pode mudar. Não saber falar não é dizer adeus ou contribuir para as mudanças que nunca acontecem. O publicano, quando foi orar, reconheceu que precisava de mudança por dentro e que se arrependia, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Já o fariseu
agradecia a Deus pela forma como ele era. Zaqueu também nos mostra outro exemplo de uma pessoa que precisava mudar. Cristo entrou na sua casa. Zaqueu não queria perder a oportunidade de ver a Jesus, subiu no sicômoro. Depois Jesus decide ir para sua casa, ele não vai perder a oportunidade de se arrepender. E ele diz: Senhor, se tenho defraudado alguém, devolvo 4 vezes mais e dou todos os meus bens aos pobres. Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, um coração transformado, mudado. A mudança que você tanto quer está na decisão que você nunca toma. Mude suas raízes para ter transformações profundas e permanentes. Amém? Vamos à conclusão dessa lição. Leia, esse é o autor, que diz: lembro-me de um célebre pregador que um dia disse: a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. Interessante, não é? Perceba que uma verdade consistente nessa ideia, porque todos nós temos um Saulo, um velho Saulo, dentro de nós, que precisamos todos os dias mortificar. Em Cristo, toda nova criatura deve compreender aquilo que é tolerado, não é mudado, mas aquilo que é confrontado é transformado. As mudanças são lentas, mas todos os dias devemos dizer: em Cristo não sou quem eu quero ser, mas graças a Deus que já não sou quem eu era. E eu posso ainda não ser quem eu deveria ser, mas uma coisa eu sei, que eu sou muito melhor do que eu era. Vamos ao questionário da nossa lição. E nesse questionário, ao estudar ele, não é um estudo também, através das perguntas dessa lição, nós vamos responder e vamos entender melhor a profundidade da lição. Primeira pergunta: como são as características das raízes em Efésios? E aqui a resposta é que as raízes em Cristo nos levam ao entendimento das dimensões do amor de Deus. Essas raízes do amor e da fé nos fazem sentir qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que acaba excedendo todo entendimento. Segunda pergunta: por que a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo? E a resposta é: a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo, porque há uma verdade aqui consistente nessa ideia, porque todos nós temos também um Saulo dentro de nós que precisa todos os dias a mortificar. Como o apóstolo Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos à terceira pergunta da nossa lição. O que aprendemos com Noemi em sua expressão de adoração? Noemi termina sua palavra chamando o Senhor de Todo-Poderoso, é o Shaddai. Não é? Isso tem um significado profundo, porque no hebraico, Shaddai, que era uma das expressões de louvor e adoração. Então, podemos perceber que Noemi, mesmo em meio à sua amargura e dor, ainda decide não se entregar e troca a dor pela adoração. Amém? Como é bom trocar a nossa dor pela adoração. Isso fez também Paulo e Silas, quando tinham apanhado naquela prisão em Filipos, eles cantavam e oravam e adoravam a Deus. Vamos à quarta pergunta: qual é o alvo sobre o passado que devemos ter? E a resposta é: percebemos que o alvo é entender que aquilo que já foi, já foi. Não podemos mudar o passado. Não tem como também apagar, só Cristo pode apagar, não é? Mas daqui para frente devemos viver um novo propósito. O passado foi uma lição, não uma sentença para nós. E é bom lembrar do passado só para um motivo:
lembrar de não cometer os mesmos erros novamente. Quinta e última pergunta. O que significa arraigados no contexto dessa lição? Arraigados aqui está refletindo a verdade da lentidão das mudanças. Recebemos mudanças profundas, não mudanças momentâneas, não é? Então, com isso, eu espero que você tenha entendido as raízes de uma nova criatura, estejamos arraigados em Cristo, na fé e no amor. Essas são as raízes que devemos ter e produzindo fruto no Espírito. Na semana que vem, vamos estudar a lição 9, provado e aprovado, lidando com as provações. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.550 vídeos para você. É bastante vídeo, enche a sua mente com a palavra de Deus. Aqui nós apresentamos essa lição, mas temos a lição da CPAD, que estamos tratando da defesa da fé, a lição da revista da Betel, onde nós tratamos do movimento pentecostal, a lição da CADB, onde estamos estudando o profeta Isaías, o profeta messiânico, a lição da Central Gospel, onde estamos falando da tipologia bíblica do tabernáculo, e a lição de uma nova identidade em Cristo, da nova criatura, aqui dessa lição Cristo para Todos. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a semana que vem para estudarmos a lição 9, provado e aprovado, lidando com as provações da nova criatura. Amém.